Legal, pessoal. Boa noite. Como vocês podem ver aqui, meu nome é Felipe. Eu vou falar hoje sobre o Intel Perceptual Computing SDK. Aqui está um pouquinho sobre a minha vida. Eu sou formado em engenharia da computação e eu sou gerente da comunidade de Ultrabooks da Intel. Minha principal mensagem como gerente de Ultrabooks da Intel é falar sobre Windows e algumas tecnologias que funcionam nos nossos Ultrabooks. Antes de começar a falar, né, sobre o que é o Perceptual Computing, eu vou mostrar um vídeo bem bacana, recomendação de um grande amigo meu, Maurício Alegretti. É um vídeo que mostra mais ou menos qual que é a proposta, né, do que é o Perceptual Computing. Para contextualizar, é Star Trek, eles voltaram no tempo, eles estão numa época que não tem muita tecnologia. E não tem volume também, pelo jeito. Ué? Tem alguma coisa errada aqui? Tem que ligar alguma coisa? Ah, tá ligado. Não está no mute, não. Agora sim. Não. Ah, também. Olha. Onde que é a saída do microfone, do áudio disso daqui? Computer? Computer? Hello, computer. Just use the keyboard. Keyboard. How quaint. Deu pra ver legal? Bacana, pessoal. Então, opa. Obrigado. Bacana, pessoal. Então, qual que é a grande sacada, né, do Perceptual Computing? Quem aqui assistiu o Minority Report? Uau, né? Perguntar numa plateia de nerd quem assistiu o Minority Report. A ideia é você prover para o seu usuário uma interface bem mais simples e bem mais atraente, onde você consegue interagir através de gestos, voz, atributos do seu rosto. Você consegue fazer com que o usuário interaja melhor com o computador, que ele haja de uma maneira natural e o computador entenda isso, o computador perceba isso. Essa que é a grande proposta, né, do Perceptual Computing. É você ter as ações dos usuários percebidas pelo sistema e você prover para ele essa interface natural. E quais são as principais maneiras da nossa proposta de prover, né, essa interface? Gestos com as mãos e dedos, rastreamento e análise da face, reconhecimento da voz, né, para você conversar com o seu computador, igual o rapazinho lá do Star Trek. E brincar um pouco com realidade aumentada, que o nosso framework também consegue brincar. E, pensando nisso, né, a Intel ela lançou o Perceptual Computing SDK. E alguém já ouviu falar desse cara? Que mal lhe pergunte, fora... Legal. Algumas pessoas... Pelo menos alguém, eu lembro de algumas que foram lá no stand. E o que é o SDK, pessoal? Ele é uma biblioteca de reconhecimento de padrões, né, e algoritmos de... Eu fiz um mix de tudo. Né? É uma biblioteca de detecção de padrões e implementação de alguns algoritmos de processamento de imagens, que ajudam a gente a fazer, aliás, não só de imagens, mas voz também. Eles ajudam a gente a fazer de uma forma mais alto nível todo aquele trabalho que a gente tinha com a implementação do Kinect SDK, ou Natural User Interface SDK. Ou seja, você consegue parar de focar, você tira o foco da sua aplicação de você ficar criando todos os filtros de imagens, ficar treinando gestos, implementar toda aquela coisa chata, você já consegue, com um simples evento, detectar um gesto de um joia numa tela. E ele é um SDK que tem algumas características que eu coloquei aí. Ele é altamente flexível, ele consegue, você consegue trabalhar em alto nível, ou seja, eu quero só pegar gestos do rosto, eu quero que ele dispare um evento toda vez que eu tiver gestos do rosto, gestos das mãos.
Eu quero que ele dispare um evento toda vez que o usuário fizer um sinal da paz na tela. Se ele for o Richard Nixon, vai ficar bem legal. Eu quero que você me retorne quais são os pontos dos olhos do usuário. Eu quero os cantos da boca. Você já consegue trabalhar nesse nível. Mas se você for aquele cara que gosta de fazer fine tuning, aquele cara que gosta de escovar bit mesmo, você consegue pegar os dados crus da câmera, né, o dado RAW, e processar do jeito que você acha melhor. Então você pode criar o seu próprio pipeline de processamento e estender o nosso framework adicionando seus próprios módulos. Então o framework permite que você faça isso. Você estenda ele, acople novos módulos. E a coisa mais legal que tem nele, quando eu estiver mostrando os demos dele, é que ele é altamente otimizado para a nossa arquitetura. Então vocês vão ver que eu consigo abrir várias aplicações processando diversas coisas diferentes e ele consegue brincar ao mesmo tempo. Outra coisa interessante também é que com isso de você abrir várias coisas ao mesmo tempo, você nota que o SDK também já trabalha com a parte de gerenciamento do I/O. Então você não precisa ficar se preocupando em, eu vou abrir a câmera aqui, se eu não preciso fechar a câmera para poder usar em uma outra aplicação, para trocar o contexto. Eu consigo chamar uma outra aplicação e continuar usando a câmera para um outro contexto e brincar. Eu vou mostrar com mais detalhes. E quais que são, né, os principais casos de uso que a gente tem para esse carinha? Interfaces de usuário interativa. Você pode fazer vitrines de loja que a pessoa consiga interagir com a vitrine, que ela reconheça o rosto da pessoa, ou reconheça a voz da pessoa. O nosso caso aqui na trilha de hoje, que é desenvolver jogos utilizando o SDK. A parte de biometria e segurança, você já tem bastante soluções de biometria. Esse cara aqui consegue reconhecer a sua face, mas imagina você colocar alguns recursos a mais, como reconhecer a voz do usuário, ou até mesmo pegar informações da profundidade do rosto. Você faz uma coisa bem mais confiável e bem mais legal. Realidade aumentada, ele tem algumas funções para fazer traqueamento de objetos 2D, e através de modelo 3D ele brinca também. Acessibilidade é uma grande aplicação disso. Particularmente, é uma área que me interessa muito. Eu estou buscando pessoas que queiram desenvolver aplicações nessa área. Eu conheci uma pessoa no TDC de Florianópolis que está querendo desenvolver um teclado virtual para quem tem esclerose lateral amniotrófica, alguma coisa assim, que a pessoa só se comunica através de piscar de olhos, que o framework consegue pegar. Você consegue detectar um simples piscar de olhos com o framework. Aplicações médicas, enfim, aonde a criatividade deixar você chegar. E o que a gente pode usar para desenvolver, pessoal? A gente tem aqui algumas opções. C++, que é a linguagem principal, né, o que o framework é inteirinho construído. C#, eles fizeram um port para o C#. Java, a gente teve esse lançamento semana passada ou semana retrasada, a gente lançou a versão com JNI do Java, a gente já tem a biblioteca pronta para você usar em Java. E alguns frameworks, um deles é o que o Jay estava falando para vocês antes. A gente tem plugin para o Unity, plugin para o Processing, para o Open Frameworks e para o Havok. Alguém conhece Havok? Eu, particularmente, não conheço. Eu vi essa semana, quando lançou, eu estava vendo o que era ainda. Beleza, dado isso, o que a gente usa, né? O que dá para a gente usar para poder ter esse reconhecimento de gestos, reconhecimento de voz? Nosso primeiro hardware... muda o slide? Não muda? Nosso primeiro hardware disponível, né, que a gente tem aí para poder fazer o desenvolvimento é a câmera da Creative, que é uma câmera que a gente desenvolveu em parceria com a Creative. A gente licenciou a tecnologia de uma empresa chamada SoftConnect. Eu não sei se vocês conhecem. Ela é especializada em fazer câmeras e software para esse tipo de câmera de profundidade e de interação com o usuário. Ele possui duas câmeras, né? Uma câmera de captura de imagem comum, né? Que é uma câmera HD, e um sensor de profundidade que ele consegue detectar. São sincronizadas. Eu vou mostrar bonitinho como que... E as duas são sincronizadas. Você não tem sincronização com... Sim, eu vou mostrar. Vocês vão ver que bacana. Ele consegue traquear a ponta dos olhos de mais de uma pessoa ao mesmo tempo.
Então, ela tem essas duas câmeras, o sensor de profundidade e a câmera normal. As imagens são sincronizadas, você tem o mesmo número de frames por segundo nas duas. Ela tem um array de 2 microfones, que é um velho conhecido agora do mundo mobile, para poder fazer filtro, para filtrar a voz melhor, para você ter uma qualidade de voz para poder fazer processamento dela. Uma vantagem muito bacana, mas muito bacana mesmo, ela só tem isso daqui, uma alimentação USB. 2.5 watts, você não precisa de uma alimentação externa nem nada. Você já sai com uma câmera dessas e simplesmente só plugou no USB e sai usando. Uma desvantagem, né, que a gente tem ainda, né, é só ter drivers para Windows 7 e Windows 8, por enquanto. Eu não posso falar mais sobre isso porque a gente está gravando essa palestra, mas, enfim. Outra grande alternativa a grande sacada, né? Mas vocês me perguntar, o cara vai ter que comprar uma câmera, né? Por que ele vai ter que comprar uma câmera? Por que a gente está oferecendo essa tecnologia? A gente já tem Ultrabook com a câmera integrada. Então, a gente apresentou agora eu me esqueci do nome do evento, mas durante o anúncio da nova geração de processadores da Intel, a gente já mostrou 2 protótipos de Ultrabooks com a câmera integrada, um deles com a câmera na frente, né, no lugar da webcam tradicional, e um outro atrás da câmera, para você poder fazer gesto assim. Eu não sei, acho que para fazer lero, não sei que tipo de gesto que dá para você fazer. Mas a ideia é você ter câmeras já integradas com os Ultrabooks. E essa que é a grande sacada. A gente também anunciou investimentos, a Intel Capital anunciou investimento para a empresa que queira desenvolver nessa tecnologia. Então, a gente está tentando puxar as pessoas para desenvolver nessa plataforma, porque, a partir de agora, a gente vai ter hardware com isso integrado. Legal, agora vamos falar um pouquinho das features, né, da câmera. A primeira delas é adivinhar crime no futuro. Ela consegue identificar quando um crime vai acontecer no futuro. Não, né? Legal, pessoal. A primeira coisa que eu vou falar, na verdade, é sobre a captura de imagem. Aqui tem uns detalhes mais técnicos da câmera, né? Como eu falei, a gente tem uma câmera HD e uma câmera de profundidade. Aqui são 2 imagens, exemplo da câmera de profundidade. Essa daqui está sem o filtro e essa daqui está a imagem filtrada para pegar uma certa distância. Aqui vocês podem ver que tem mais interferência, tem uma coisa feia nela. E a gente tem essa suavização por default. Você já tem esse filtro para pegar uma determinada distância por default. A câmera HD ela tem a resolução de 1280 por 720. Eu coloco ali porque eu nunca lembro essas porcarias de resoluções. E a câmera de profundidade ela tem 320 por 240, que é o padrão QVGA. Agora, falando sério das features, né? A gente tem uma das features mais bacanas, que eu acho que é a menina dos olhos desse framework, é o rastreamento de dedos. Ou seja, ele consegue montar um esqueleto da sua mão, te entregando 7 pontos da sua mão, sendo que é um do antebraço, um para cada ponta do dedo e um centro na mão. Uma coisa que eu falei do Minority Report, né, mas vocês lembram que no Minority Report ele usava uma luva, né, para poder traquear. Ele consegue traquear a sua mão sem equipamento nenhum, por você mesmo. E junto no framework a gente colocou já alguns gestos e poses padronizadas. Por favor. Então, eles... O que os caras faziam, na verdade, eu usei isso no meu trabalho de conclusão de curso, é uma espécie de marcador. Então, ele tem um marcador, e um marcador com uma luz é bem mais fácil de você pegar na imagem, porque ele vira uma bola branca. Se você passar meia dúzia de filtros, ele vira uma bola branca e você consegue identificar ele muito fácil. Então, se você tem 2 marcadores na ponta do dedo, você já consegue fazer aquele... Vocês podem reparar que ele consegue fazer aquele movimento muito fácil. Não importa qual que é o polegar ou não. Esse carinha aqui consegue te falar qual que é o seu indicador. Ele fala qual que é o seu indicador, fala qual que é a sua mão esquerda ou direita.
Tem uma teoria sobre como descobrir isso, se você não sabe, mas a dica é usar um relógio, mas ele consegue falar para você também. Ele tem gestos, né, poses padronizadas, né, ele tem o positivo, o negativo, o sinal da paz. Ele faz o swipe para todas as direções, né, que você fazer aquele movimento que a gente faz no touch. O aceno, um círculo. E o high five, que não deveria ser um gesto, mas eu acho que ele é um gesto muito legal para ele ficar em pose. Ele trabalha também, o framework também trabalha com rastreamento e análise de face. Ele consegue rastrear múltiplas faces. Tem água? Você consegue uma água para mim, por favor? Engasguei. Serve. Desculpa, pessoal. Ele trabalha com detecção e rastreamento de faces, né? Ele consegue detectar e rastrear faces numa determinada imagem. E ele também consegue entregar 7 pontos de interesse no rosto, sendo 2 para cada olho, 2 para a boca e 1 para o nariz. Ele também consegue fazer reconhecimento, né? Ele consegue pegar um conjunto de faces e distinguir quem que é o Pedro, quem que é o João, quem que é o Felipe, quem que é o Otávio, quem que é o pessoalzinho do Soul Java que chegou atrasado e está querendo causar na minha palestra. E tem uma feature muito bacana, mas eles recomendam a gente não falar muito, que é a detecção de atributos. Ou seja, ele consegue fazer uma estimativa de qual é a sua faixa etária, qual é o seu sorriso, e ele consegue falar se você... Qual é o seu sorriso? Não, ele fala se você está sorrindo ou não. A não ser que você seja um alienígena bem bizarro e tenha 2 bocas, acho que ele consegue dizer qual que é o seu sorriso. E a abertura dos olhos, como eu disse, ele consegue pegar se você está piscando. Alguém sabe me dizer qual que é o principal problema dessa feature? Testar com mulher. Porque eu fui me apresentar em Floripa, uma menina foi reconhecida como homem, idosa. Então, você imagina, na verdade ele trabalha com estereotipos, né? Você não tem definido, você não pode dizer, a gente tem pessoas com faces que são mais femininas, pessoas com faces mais masculinas, e como ele trabalha, acho que com o comprimento do cabelo, essas coisas, é uma feature que não é muito legal usar. Mas eu vou mostrar no demo, se eu não passar vergonha aqui, né, ele falar que eu sou mulher e tudo mais, eu vou mostrar como ela funciona mais ou menos. A gente tem também reconhecimento e síntese de voz, que é desenvolvido pela Nuance, vocês vão começar a ouvir falar muito dessa empresa daqui a um tempo. Eles desenvolvem o Dragon, né, que é o componente de reconhecimento de voz. Ele trabalha com reconhecimento de comandos, ele tem também a parte de ditado, de curtas frases, ele faz sintetização, transforma texto em voz. E a ideia é que nos próximos releases tenha também reconhecimento de linguagem natural. Você conversar como se você estivesse conversando com o Siri da Apple ou o Google Now, que você fala como se você, eu quero o meu calendário, liga para minha mãe, me fala todos os compromissos com a minha tia que eu odeio nas próximas semanas. A ideia é essa, você falar de uma maneira mais natural. A gente tem também rastreamento de objetos 2D e 3D. Como eu disse, ele faz rastreamento de superfícies planas. Ele consegue identificar superfícies planas em 2D, você consegue definir lá a superfície que você quer rastrear. E ele também tem rastreamento de objetos 3D, que você tem que passar para ele no modelo e ele consegue encontrar numa imagem, né, usando a câmera de profundidade. E com isso, você consegue determinar, por exemplo, a orientação da face. Pode te ajudar a fazer uma aplicação que você quer definir para onde que o usuário está interessado em ele está olhando. Legal. Uma feature muito bacaninha que vem também com o SDK é a notificação de privacidade. Vocês concordam comigo que você está acessando a câmera, você consegue identificar qualquer pessoa, você consegue identificar para onde ela está olhando. Eu acho que sua aplicação está invadindo o espaço íntimo do usuário. O SDK já vem com isso. A pessoa, assim que você começa a usar a câmera para fazer qualquer coisa, um aviso aparece e perguntando se você quer autorizar ou não o uso da câmera. Já vem pronto, você não precisa fazer nada. E ele pode limitar, ele pode deixar o usuário escolher qual vai ser a privacidade dele, para alguma galera que é um pouco mais neurótica. Legal, pessoal, falei muito da propaganda do que é o SDK,
Mas e aí, como que funciona mais ou menos a arquitetura? Eu não tenho um ponteiro laser aqui, mas vamos começar da parte de baixo. Aqui a gente tem as implementações, né, dos algoritmos, né, de reconhecimento. A gente tem os módulos de implementação de reconhecimento, onde você tem lá detecção de face, detecção de gestos. Aqui a parte de I/O, para conversar com todos os sensores, que é um ponto muito importante. Aqui, como eu disse, o SDK é extensível, então pode ser que entrem novos sensores, novas câmeras. Eles podem integrar acelerômetro, você pode estender, adicionar seus módulos de I/O. Então aqui a gente tem a gente pode chamar de coração, né, do SDK, que aqui mora toda a parte de reconhecimento de gestos e interface com o hardware. Aqui a gente tem os serviços principais, que ele trata de contexto da aplicação, ele trata de carregamento de módulos, sincronização entre os módulos, interoperabilidade entre eles. E para externalizar isso, a gente tem as interfaces, que estão um nível acima. E as interfaces, elas pegam todos os módulos e transformam, elas trazem, né, para você poder utilizar na sua aplicação. Em cima dela, você tem algumas utilidades que são construídas em cima das interfaces do SDK e os ports os ports e plugins para as linguagens de programação. Eu ia falar em inglês, não sei porquê, mas... então você tem lá o port para o C#, para o Java, para o Unity, tudo ali. E em cima de tudo isso, a gente tem os exemplos para desenvolvimento e as aplicações propriamente ditas. Eu ia mostrar aqui, eu vou mostrar mais código. Vou deixar mais um pouquinho para o final, porque eu vou mostrar um código e alguns demos. Esse daqui é um programinha simples que consegue reconhecer um gesto. Então, eu fiz ele em C++, em C#, e o Java é praticamente a mesma coisa. Então, você simplesmente estende uma classe chamada Util Pipeline, que ela é uma classe utilitária para você fazer captura de gestos, análise da face, captura dos pontos da face e reconhecimento de voz. Fica a dica para quem fez o quiz lá da Intel. Fui eu que fiz a pergunta. Mas... alguém perguntou alguma coisa? Também a linha de pipa, para quem ficou com dúvida nas alternativas. E eu simplesmente instancio ela. Quando eu instancio, ele chama o método lá em cima, Enable Gesture. E depois, toda vez que o SDK detectar um gesto na frente da câmera, ele vai disparar aquele evento onGesture. Aquele método vai executar e você processa o método como você quiser. Essa é a maneira mais simples de integrar a câmera com a sua aplicação. Vale para todos os outros frameworks e todas as outras linguagens. Você consegue, com pouquíssimas linhas de código, ter o SDK integrado na sua aplicação. Eu vou falar um pouco de como conseguir a câmera agora, e depois eu volto em todos os demos e vou mostrar uma aplicação. Eu peguei um jogo aí que não é muito conhecido e fiz ele na versão Perceptual também. Mas e aí, como que a gente faz para conseguir uma câmera? Que é o que todo mundo me pergunta. Bem, no Brasil a gente não tem vendendo ainda. Legal. A primeira... Vou separar em dois grupos. Para empresas, como que as empresas fazem, né, para conseguir uma câmera? O programa de parceria da Intel é a grande resposta para essa dúvida. As empresas que são parceiras da Intel conseguem acesso a hardware, né, a hardware antes que ele chegue no mercado. Então você tem uma Alegra que ele trabalha na Smile. A gente trouxe a primeira câmera do Brasil para a Smile para eles conhecerem a tecnologia, brincarem, produzirem as aplicações dele. Eles já tinham alguma coisa com Kinect e eles já integraram, quer dizer, acho que integraram, né, Malaka? Com as coisas com os frameworks dele, com os ambientes de desenvolvimento deles. Então, quem quiser conhecer mais, me procurem, vou deixar meu contato, ou tem aqui o site do programa de parceria. Mas legal, não tem empresa, trabalho numa empresa, sou desenvolvedor, como que eu faço? Primeiro, a gente tem um programa para desenvolvedores chamado Black Belt. A gente está procurando um Black Belt no Brasil, e se você for um cara que quer participar das nossas comunidades de software, a gente consegue também uma câmera para você. Mas você tem que ter uma boa proposta, um bom projeto, ser ativo, produzir artigo. Tem um certo trabalho. E também se depende da disponibilidade de câmeras, que até um tempo atrás era um pouco escassa. Eu melhorei um pouquinho, mas ainda é um pouco complicado a gente liberar uma câmera assim, porque a gente usa. A gente pode comprar, né, a câmera
nos Estados Unidos, a Intel mesmo vende. A gente tem uma versão comercial da câmera que, se eu não me engano, a Best Buy e a Amazon vão vender. Eu não tenho certeza qual é a empresa que vai vender ainda, mas ela custa $149 a versão para desenvolvedor, relativamente barato, pelo menos eu acho bem barato comparando com outros equipamentos. Você tem os impostos, se você passar pela alfândega e se não passar direto, você... Usualmente, como a Intel vai mandar entregar por uma empresa famosa, você vai ter que pagar os impostos, você vai ter que pagar todos os encargos envolvidos, e eles entregam no Brasil. Só que a última vez que eu vi lá tinha acabado o estoque, inclusive eu não consegui trazer algumas que eu precisava. Uma das alternativas era, eu coloquei aqui nesse slide, era o Perceptual Challenge, que foi um concurso que terminou semana passada, que eu recebia 100 melhores ideias. 100 melhores ideias não, perdão, vamos lá de novo. Eu recebi um mundo de ideias, eu recebi várias ideias, e selecionei as 30 melhores para dar a câmera para eles colocarem a mão na massa e fazer a aplicação acontecer. Depois disso, a gente vai dar para eles as 10 melhores aplicações, a gente vai dar ultrabooks e celulares para eles, e vamos levar. A ideia é levar para São Francisco, num evento da Intel, algumas aplicações, e também apresentar durante o Intel Software Day, que vai ter aqui em São Paulo. Mas quem quiser saber alguma coisa do concurso, está meio tarde para conseguir se inscrever, mas está aqui. A gente vai colocar mais... eu vou tentar convencer alguns participantes a postar o processo de desenvolvimento, protótipos, vídeos, ou escrever artigos. Vai depender da boa vontade deles. Mas, infelizmente, passou. Legal, pessoal. Eu vou mostrar alguns demos para vocês. Eu tenho tempo? Muito? Legal. Primeiro eu vou mostrar para vocês a câmera funcionando. Eu posso colocar o Harlem Shake aqui também. Eu tocando com o mouse aqui, mal consigo dobrar minha mão, e lembrei que o notebook é touchscreen. Legal. O primeiro demo que eu vou mostrar, pessoal, é um demo de reconhecimento de atributos. Espero que eu não passe vergonha. Olá, tudo bem? Ele está pegando câmera errada, coleguinha. Vocês não estão... Não, então, pior que agora, ele reconheceu a câmera do meu Note para isso. Tá. Tem que parar de usar drogas antes de vir apresentando. Eu falo da Coca-Cola, tá, gente? Eu não uso nada pesado, não. Ele consegue identificar também se está com a câmera plugada, né? Vocês viram que ele não funciona direito. Então aqui ele está reconhecendo que eu sou adulto, sou homem. Quê? Não, 103 anos não. Ali é um ID da face. Porque se ele tiver mais de uma face, ele fala quais são os IDs dela. Então aqui eu estou sorrindo. E aqui eu estou com o olho fechado. Deve estar escrito aí que está com o olho fechado, eu não sei. Não, mas se eu tirar o... Quer que eu tire o óculos também? Ele reconhece o pai, né? Vocês viram que ele marcou um quadradinho aqui no Intel. Mas esse cara... Ele consegue estimar qual que é o meu sexo e qual que é a minha idade. Consegue detectar se eu estou sorrindo, se eu estou com o olho fechado. Está aí a ideia de fazer o teclado lá virtual para pessoas que só se comunicam através dos olhos, né? De piscar. Legal, pessoal. E aí, vamos para o demo de detecção de pontos de interesse do rosto. No caso aqui, ele não está detectando o nariz, porque eu sou o Lord Voldemort. Estou usando aqui um feitiço para poder sumir o meu nariz na imagem. Na verdade, não está implementado no demo. Mas ele consegue pegar os meus olhos, né? Vocês podem ver que... A gente pode fazer depois um demo chamando algum voluntário da plateia que queira passar vergonha para ver se ele consegue reconhecer mais de uma face mesmo, ou se eu estou mentindo. Mas ele consegue reconhecer os pontos no rosto, te entregar essa informação em alto nível. Vamos lá, qual que é a próxima feature? Detecção de face e reconhecimento, né? Se eu pegar aqui e falar que esse carinha aqui é o Felipe, ele vai falar que
a carinha aqui é o Felipe. Se eu colocar aqui o Alfredo, não vai ter Alfredo. Legal? E a parte que eu falei que é a grande menina dos olhos, que é o reconhecimento de gestos. Não sei se vocês perceberam que a imagem da câmera está bem ruim. Essa luz na minha cara aqui não está ajudando muito, né? Eu pedi maquiagem, toalha com pétalas de rosas aquecidas e não tinha nada disso no meu camarim hoje. Então, aqui a gente tem o reconhecimento de gestos. Você pode ver que eu entro no modo stealth quando eu fico de camiseta preta, né? Eu praticamente sumo. Mas ele já tem reconhecimento de alguns gestos prontos. Ele sabe se eu dou like ou se eu dou dislike. Ele sabe se eu estou fazendo alguma dança de axé engraçada. Ou girando, girando, girando para um lado, girando, girando, girando para o outro. Ele tem os swipes. Eu não gosto de fazer esse para baixo, é meio bizarro, né? Tem para um lado, tem para um outro. Fiz os joias, sinal da paz, high five. Ele não ainda faz hang loose, eu não acho que ele é tão descolado. Eu acho que o próximo release tem que ter o hang loose, porque se não tem hang loose não é super descolado. E eu acho que eu esqueci de algum gesto, alguém lembra dos que eu falei? Eu testei todos, né? Legal, pessoal, mas vocês viram, ele consegue montar o esqueleto da mão. Eu já vi um demo, né, que eles estão para lançar nas próximas versões, para traquear a mão com mais pontos ainda no esqueleto. Que eles conseguem pegar o quanto da sua mão tá aberta ou fechada. Se eu não me engano, no SDK já está integrado alguma coisa, mas é beta. Mas ele consegue pegar o quanto, e existe um demo feito em Unity, que eu vou mostrar para vocês, que ele consegue, você consegue fazer um movimento de segurar e brincar de Angry Birds. Puxar o estilingue do Angry Birds. E, pessoal, não sei se vocês notaram, tudo aqui no fundo continuou rodando tranquilamente. Então, eu tenho aqui reconhecimento de gestos, né, se eu não tapar a minha cara. Ele continua processando tudo muito tranquilamente. É claro que se você abrir 20 mil instâncias de 20 mil programas, você vai travar, porque eu acho que nenhuma máquina é herói, né? Mas ele tem uma otimização muito grande com as bibliotecas de processamento de imagens da Intel, com a biblioteca de mídia, a parte de paralelismo. Os caras fizeram um trabalho muito bacana. Vamos lá, então. Eu acho que todos esses demos aqui... Eu vou mostrar agora para vocês um demo que eu fiz, um jogo que não é muito famoso aí, é o Tetris, acho que ninguém ouviu falar. Enfim, eu peguei uma versão open source do Tetris, que era do Mono XNA, é uma versão para Linux. Fiz o port dela para Windows e integrei o Percepton nela. Basicamente demorou mais ou menos umas 20 horas para eu fazer a parte do Linux para o Windows, mas eu fiz a parte de Percepton em menos de 1 hora. Legal, pessoal. Então, o que eu fiz aqui? Como eu mostrei para vocês no Hello World, eu estendi a classe útil mPipeline. No C++ ela é só útil pipeline. O M aí é de gerenciado, né, de managed, que no C Sharp ele é assim que se codifica, né, do jeito gerenciado. Ele não deixa ponteiro, ele tem medo que você faça coisa errada no sistema. Então, eu estendi essa classe, habilitei aqui nessa linha de código o gesto, e depois eu simplesmente tratei. Quando eu girar a minha mão, quando eu fizer o girando, girando, girando para um lado, ou girando, girando, girando para o outro, que infelizmente ainda não detecta o sentido, mas se lançar algum dia a gente contrata os Lelex para fazer comercial do SDK para Intel. Swipe para um lado. Não, a gente não é a Mercedes, a gente não vai fazer isso. Eu falei uma marca, droga. Right, left, para me mover a peça. Eu fiz aqui um joia para poder fazer para a peça descer, mas você também pode fazer o swipe down. É que eu não gosto muito de ficar fazendo assim em público, que eu acho que pega mal. Por favor. Atrás. Você está fazendo... Não, tinha uma pessoa fazendo assim lá atrás. Então não tem esse gesto também, então não serve em show de rock. Então, eu vou abrir aqui um demo para me ajudar, que eu fechei, né, que é o demo de reconhecimento de gestos. Eu ainda tenho tempo ou estou tomando muito tempo da galera? Depois eu chamo o cara do Soljava aqui para frente para passar vergonha. Aí quero ver se ele tem colhões para vir aqui. Então, aqui é só para mostrar o espaço, né, como que ele está me reconhecendo, e eu vou rodar o Tetris.
se rodar, né? Para não passar vergonha. Então você tem o Tetris aqui. Quando eu faço o meu swipe para a direita, é claro que ele é meio... Se eu fizer um swipe bem assim, ele já reconhece e dá o soco de bar. Ele desce, girando a peça. Eu quero jogar para lá, porque eu não sou um bom jogador de Tetris. Eu posso fazer o joia também, que eu... Tá vendo? Ele vai descendo mais rápido a peça. Então, com poucas linhas de código, eu já consegui fazer uma aplicação que reconhece gestos da mão. Você já consegue fazer isso também com o movimento dos olhos, você consegue fazer isso também com a parte de detecção de rosto, reconhecimento. O SDK já provê essa interface mais alto nível para você brincar. Bem, eu não lembro se tinha mais alguma coisa para falar. Tá, antes de eu jogar um jogo que rolou bastante aí na feira, né, para diversão de todo mundo. Quem quiser conhecer mais sobre o SDK, sobre o que a Intel Software faz no Brasil, só uma pesquisa rápida. Quem conhece a Intel Software fora de ter visto no stand do TDC? Não vale falar que foi lá hoje. Legal. Então, poucas pessoas conhecem o que a Intel faz na área de software. Nós somos a terceira maior empresa de software do mundo. É o nosso maior segredo guardado. Ninguém nunca soube disso, a gente chama isso do nosso grande segredo. Eu não estou projetando grande. Olha que legal. Eu deveria fazer essa palestra controlando os slides com o Percepton, né? Eu não pensei muito bem nisso, mas... a gente tem um site, né, onde a gente tem lá todas as nossas comunidades. A gente fala de Android, a gente fala de Windows, a gente fala de Java, para quem foi na minha palestra de Java esses dias. A gente fala de HTML5 e tudo que rodar na nossa arquitetura. A ideia é prover uma experiência excelente na arquitetura Intel. E eu fiquei sabendo que tem uma comunidade muito, muito legal, mas muito legal mesmo, que é a comunidade de Ultrabooks e Windows. O gerente dela é muito bacana, é um cara bem legal que trabalha lá na Intel. E convido vocês para conhecer ela. E é isso, pessoal. Eu vou mostrar um joguinho aí que fez sucesso. Vou tentar passar o recorde de um brother meu aí que fez, sei lá, infinitos 1000 pontos, mas eu vou precisar do... não vai dar tempo não, pessoal. Melhor não comer, né? Faz aí. Legal. Vamos responder perguntas enquanto estou mudando. Bem, vou só colocar um slide com o meu contato aqui para o pessoal antes. E aí depois a gente muda e eu respondo perguntas. Legal. Então tá aí, pessoal. Site da Intel Software, Facebook da Intel Software, curtam. Por lá vocês conseguem me encontrar também, direto eu posto lá. Tem meu Twitter. Fiquem à vontade de mandar e-mails para saber mais, para conhecer a tecnologia. Se vocês tiverem uma dúvida em qualquer outra comunidade, também fiquem à vontade. A gente tem um framework muito bacana de jogos para HTML5. Quem quiser conhecer mais e quiser, pode me mandar um e-mail. Dúvidas? Ô Felipe, tudo bom? Tudo bom. A parte de reconhecimento de voz já está suportando português? Sim e não. Próximo release. O release atual ele reconhece só em inglês. Mas a ideia é que os Ultrabooks que vão vir com a 4ª geração é que eles tenham já o reconhecimento em português. A gente tem uma lista lá de 10 línguas. Espanhol, alemão e português brasileiro está na lista, com certeza. Já está suportando aquela feature que eu vi você falar de mapeamento de rosto 2D, que ele pega a profundidade para mapear? Então, o que eu mostrei lá é que eles fizeram o seguinte, eles pegaram o modelo 3D e pediram para ele mapear um rosto. Né? Eles criaram um modelo de um rosto e ele traqueou um rosto. Sim, está funcionando. E tem como programar em cima disso. Inclusive, tem um demo que eu não sei como ativar, o Maurício que sabe do DiffSense lá, que eu não sabia que existia, o Maurício fuçou lá, o time dele fuçou, mas ele tem aquele demo que eu mostrei da foto do cara lá com a cara sendo traqueada.
Então tem funcional e você pode testar. 15 centímetros a 1 metro e pouquinho, eu acho. Eu posso te passar o spec da câmera certinho. Não, por enquanto a ideia é realmente essa, você ter curta distância. Você só ter curta distância. Como eu disse, a longo prazo a gente vai ter mais câmeras. Não sei se no futuro vai ter câmeras de longa distância. Mas essa câmera aqui, o reconhecimento dela é pouco, justamente para você fazer gesto quando você está na frente do computador. Perguntas? Ah lá, ele... Eu preciso fazer um curso disso daí com ele, porque... Aí ele já está mapeando o rosto do Malegra. Ele é baseado num... Opa! Ele é baseado num modelo 3D e ele aplica em cima da face. Essa é uma ferramenta que vem junto com o SDK e você consegue testar, ver se a câmera está funcionando legal e tudo mais. Mas não está vendo se o Maurício está sorrindo, mas ele está sorrindo ali, ó. Legal? Mais alguma dúvida, pessoal? Vou jogar, vai. Como eu gosto de passar vergonha em público, gente. Esse é um jogo, é um dos jogos mais legais que tem que a gente coloca como demonstração, né? Que é o Kung Po Kevin. É um jogo que eu tenho que fazer gestos para poder, eu tenho que imitar o que o castor faz. Não é um esquilo. Para quem insistiu a feira inteira que isso era um esquilo. Então aqui a gente tem a foto do nosso amigo que passou o recorde. E vamos tentar passar o recorde dele agora. E não tem som. Tem sim. O que é isso? Tem som? Consegue colocar o som? Não, tá em... Será que tá tocando? Aqui atrás. Não vale, comecei errado. Não vale. A câmera não está bem calibrada. Olha a minha mão ali, ó. Tem que estar aqui para baixo. Não tem que ter alongamento antes, não deu tempo. Eu perdi de novo, né? Olha, se eu fechar o olho, eu toco, eu faço essa música inteirinha já. Tomara que seja a última vez que eu vejo essa música durante o evento. Nunca irei conseguir passar o recorde, mas... E com isso, senhores, eu encerro a última vez que eu vou ouvir essa música durante um mês. Muito obrigado.